Olá, pessoal, tudo bem? Joia! Hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma revisãozinha na matemática, coisa que vocês já sabem, mas a gente vai rever e lembrar um pouquinho como é que funciona. É a tal da subtração com recurso. Eita! Como é que se faz isso? Quem será que lembra como é que se faz subtração com recurso? Será que é alguma coisa diferente do que a gente já viu? Não, não é. A gente já viu, todo mundo já sabe fazer, só que a gente vai relembrar. Vamos lá? Então, olha só. Imagine que você precisa resolver esse cálculo que vai aparecer aqui agora. Olha lá. 43 menos 25, né? Quando a gente faz uma continha como essa, olha lá, a gente sabe que os números, eles são compostos por ordens, né? Quando passa de uma dezena. Então, do lado direito, a gente tem ali a unidade, as unidades, né? E do lado esquerdo, a gente tem as dezenas. Quando a gente chega em unidades até o 10, a gente sabe que 10 é uma dezena, então aí já muda de ordem para a ordem das dezenas. E quando a gente vai fazer uma continha como essa, que é uma subtração, a gente não pode esquecer algumas coisas, que são regras muito importantes para a gente saber e conseguir resolver a continha sem erro, tá? Então, a primeira regrinha é que a gente começa a fazer pelas unidades. A gente começa a resolver a continha pela ordem das unidades, certo? Então, eu sempre vou começar na subtração pelas unidades, que são os números que estão do lado direito da telinha aí de vocês. Outra regra importante, muito importante na subtração, é que a gente faz de cima para baixo. Ou seja, a gente pega aqui, olha, do 3 para baixo, que é o 5. Então, a gente vai fazer 3 menos 5. E nunca de baixo para cima, 5 menos 3, tá certo? Então, a ordem é sempre de cima para baixo, nunca de baixo para cima. Então, por exemplo, aqui que o 3 é menor que o 5, algumas pessoas podem pensar, ah, mas o 5 é maior, então eu vou tirar o 3 do 5 e faz de baixo para cima. Isso é um erro, a gente não pode cometer esse erro. A gente sempre vai fazer de cima para baixo. Então, o correto é 3 unidades menos 5 unidades. E aí vem uma coisa interessante, né? Como que a gente vai tirar 5 de 3, se o 3 é menor que o 5? Aí tem gente que fala assim, ah, vamos emprestar do 4. Mas quando a gente pega alguma coisa emprestada de alguém, a gente devolve, não devolve? Você não tem um lápis, você pede um lápis emprestado do seu colega, depois você vai devolver esse lápis depois que você usar, né? A gente nunca pede uma coisa emprestada e fica para sempre com aquilo. Nesse caso da continha, a gente não pode emprestar, porque a gente não vai devolver. Então, a gente precisa fazer outra ação, que é o tal do reagrupamento. O reagrupamento é quando a gente reagrupa alguma coisa de outra forma. Então, nós vamos, olhando aqui, nós temos o 3, que é menor que o 5, e não dá para tirar 5 do 3. Então, a nossa ferramenta, para a gente poder resolver essa conta, a gente tem que aumentar a quantidade que tem aqui no 3, para poder tirar o 5, senão não dá, certo? E como será que a gente faz isso? Como será que a gente aumenta a unidade? Se a gente tem só 3, como será que a gente vai fazer esse 3 aumentar, né? Então, vamos ver num videozinho aqui como que funciona isso? Vocês se lembram do material dourado? Lembram? Então, aqui nesse videozinho, a gente vai ver agora como demonstrar isso com o material dourado. Então, a gente tem o 43 e vai aparecer aqui o 43 no material dourado. Olha lá, tá vendo? E aí, o que que acontece? A gente troca uma dezena por 10 unidades. Olha lá, trocamos uma dezena por 10 unidades. Então, ao invés de 4 dezenas, ficam 3.
e nós aumentamos 10 unidades aqui. Ou seja, nós ficamos com 13 unidades para tirar o 5. Agora dá para fazer a conta. Então, depois a gente tira as dezenas, que são 3, a gente tira 2, sobrou 1. E aí a nossa continha está feita. Olha só. Sobraram uma dezena e 8 unidades. 18, certo? Difícil assim? Acho que deu para todo mundo lembrar como que a gente fez na sala de aula, né? Nós usamos o material dourado, na hora de fazer as continhas nós transformamos, nós reagrupamos o material. Então, quando não temos uma dezena, quando não temos a quantidade necessária na unidade para fazer a subtração, nós transformamos uma dezena em 10 unidades e assim nós aumentamos a quantidade de unidades que nós precisamos para fazer a conta. E aí sim a gente consegue subtrair. 13 menos 5 deu 8, e aqui nós tiramos uma dezena que nós transformamos em unidade, então ao invés de 4 dezenas ficaram 3. 3 dezenas menos 2 dezenas, 1 dezena. E tá aqui o resultado da nossa continha, tá? Isso nós fizemos para relembrar coisas que vocês já sabiam, que nós já fizemos na sala de aula, inclusive utilizando o material dourado. Vocês têm na casa de vocês aquelas pecinhas que vocês recortaram do material do nosso livro, lá no final do nosso livro, aquelas pecinhas verdes, que servem também como material dourado, tá? Que a gente pode substituir o material dourado. Então, se vocês tiverem dúvida, usem aquelas pecinhas para montar, para realizar as continhas, para realizar os cálculos de vocês, resolver os problemas, tá bom? E qualquer dúvida a gente vai conversando. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, lembrado direitinho como que a gente faz para executar uma continha de menos ou uma subtração, tá bom? Um beijão para vocês e até mais!